queridos alunos, caros pais encarregados da educação. Estamos aqui para mais um Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, como sempre, vou estar com os alunos do 4º ano para trabalharmos os conteúdos que não foram trabalhados no ano passado. Já sabem que devem ter presente sempre o vosso material do 3º ano. E não se esqueçam das recomendações do Ministério da Saúde face ao Covid-19. Vocês sabem que devem lavar sempre as mãos com água e sabão, também devem usar máscaras nos lugares públicos e álcool gel sempre se tocarem alguma superfície. Agora sim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje vamos ter uma aula de língua portuguesa. Pois é, língua portuguesa. E vamos estudar um conteúdo novo. Mas antes de começarmos a estudar o conteúdo, vocês vão assistir um pequeno vídeo. E logo depois vamos falar desse vídeo. Prestem atenção. O advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Modificando o verbo fica assim: o garoto vai cantar, o garoto vai cantar bem. Modificando o adjetivo fica assim: a garota está feliz, a garota está bastante feliz. Modificando o advérbio fica assim: todos eles estão indo bem, todos eles estão indo muito bem. O advérbio pode ser de lugar, aqui, ali, longe, perto. Pode ser de tempo, cedo, tarde, amanhã, depois. Pode ser de modo assim, depressa, à toa ao léu. Pode ser de negação, não tão pouco, nunca, jamais. Pode ser de dúvida, talvez, provavelmente, porventura. Pode ser de afirmação, sim, certamente, com certeza. Pode ser de intensidade, muito pouco, menos, mais, quanto, quase tanto. E gostaram do vídeo? Ah, pois, eu também gostei muito desse vídeo. E agora, o vídeo fala-nos de quê? Ah, muito bem, menina Sasha. O vídeo fala-nos de advérbio. E vocês ouviram quantos advérbios ou quantos tipos de advérbios? Muito bem. Falaram de lugar, falaram de negação, falaram de intensidade, falaram de afirmação e falaram de muitos outros. Pois é, a nossa aula de hoje vai ser sobre advérbios. E agora vamos ver o que são advérbios. Leiam o seguinte texto. Já sabem que devem ler o texto com a professora. Então vamos lá. Na sala, professora, quem consegue ler este livro no fim de semana? Pedro, eu não consigo. Ana, certamente conseguirei. Patrick, eu nunca conseguirei. Érica, eu jamais passarei um domingo a ler livros. Luana, eu sim. Meninos, compreenderam o texto? Compreenderam muito bem aquilo que está a passar ali? Neste texto? E onde é que acontece tudo isso? Claro, numa sala de aula.
um diálogo, uma conversa entre a professora e os seus alunos. Falam sobre livros, sobre leitura. Muito bem. E a professora fez uma pergunta. Perguntou quem é que iria ler um livro no final de semana, ou no fim de semana. Apareceram alunos que, de certo, conseguiram ou conseguiriam ler o livro e outros nem tanto. E agora vamos ver o que vem depois deste texto. Alunos que não conseguem ler devem ter algum problema, não é? Não acham? E há alunos que, de certeza, disseram que iriam ler, que conseguiriam ler, porque gostam de ler. E todos nós devemos ter essa habilidade de gostar da leitura. A leitura faz-nos bem, ajuda-nos a aprender, a descobrir coisas maravilhosas. Então, por isso, devem aprimorar-se na leitura. Leiam, que é muito bom, tá bem? E vamos ver o que é que acontece agora. A partir deste texto, como é que vamos descobrir os advérbios? Vamos lá? Transcrevam os nomes dos alunos no quadro de acordo com as indicações. Aqui neste quadro, nós temos aqui alunos que disseram que conseguiam ler o livro no final de semana. E alunos que disseram que não conseguiam ler o livro no final de semana. De certeza que vocês identificaram esses alunos. Eu vou pedir que passem novamente o texto para visualizarem melhor. E já viram? Quem é que conseguiu ler ou que disse que ia ler e os que disseram que não? Então agora vamos completar o quadro com os nomes dos alunos que afirmaram e os que negaram a leitura. Os nomes. Quem são? Agora vamos ver o quadro. Alunos que disseram que conseguiriam ler o livro: Ana, Luana, Pedro disse que não. Quem mais disse que não? Patrick disse que não. E mais uma pessoa disse que não, a Érica. Então, vocês podem ver aqui que nós temos 5 alunos, 2 disseram que iriam ler, que conseguiriam ler, mas 3 disseram que não. E agora vamos descobrir naquele texto quais são as expressões. Vocês terão de sublinhar que identifica a negação, ou seja, que os alunos afirmam que não conseguiriam ler, e também as afirmações em que os alunos afirmam que, ou seja, que dizem que conseguem ler. As palavras que nos ajudam a dizer que sim e que não. Então vamos lá ver? Sublinhem no texto a verde as palavras que indicam afirmação, ou seja, as palavras que mostram que os alunos disseram que conseguiriam ler ou que conseguem ler. Vocês vão sublinhar de verde, ok? E as outras palavras que mostram que os alunos não iriam ler ou não conseguiriam ler, vocês vão sublinhar a vermelho. Procurem essas palavras, tá bem? Então vou-vos dar um minutinho para sublinharem a verde as palavras que afirmam que os alunos iriam ler, conseguiriam ler, e a vermelho as palavras que nos ajudam a dizer automaticamente que os alunos não conseguiriam ou não iriam ler o livro. E conseguiram? Conseguiram identificar essas palavras? Então vamos por ordem. Primeiro, vamos sublinhar a verde todas as expressões que mostram que os alunos conseguem, afirmam, sim, eu consigo. E depois, a vermelho, as afirmações que negam, ou seja, as afirmações que dizem que não conseguem ler. Vamos lá. Na primeira frase temos
do aluno. O aluno que responde, o primeiro aluno que responde é o Pedro. O Pedro disse, eu não consigo. Então, aqui temos a expressão não, a palavra não, não é? Que mostra que ele não conseguiu ler. Tá bem? Não vai ler. E esta palavrinha aqui, que vai modificar o sentido desta pequena frase. Tá bem? Ele nega. Tá bem? Vamos ver a Ana. Se a Ana também nega. Certamente está sublinhado de que cor? Verde. Esta palavra certamente afirma, não é? Que a Ana, sim, ela consegue ler. Ela disse que é certo que ela vai ler. Tá bem? E vamos ver o Patrick. O que é que o Patrick, qual é a palavra que está ali que pode afirmar que o Patrick consegue ou não fazer a leitura? O Patrick disse, eu nunca conseguirei. A expressão nunca, que é forte, não é? Diz que o Patrick não leu ou nem vai ler. Estão a ver? O livro. Então, essa expressão, não é? É uma expressão muito forte e as outras também. Esta negou, ok? E vamos ver a expressão seguinte. Érica, eu jamais passarei um domingo a ler livros. Vamos ver a expressão, vocês conseguiram? Uma expressão que ajuda-nos a perceber se a Érica leu ou não leu, ou consegue ou não consegue. Vamos lá, que afirma ou nega. Muito bem, temos aqui a expressão jamais, que ajuda-nos a perceber que a Érica de facto negou, não é? Que a expressão é negativa por causa dessa expressão jamais, ok? Então, continuando, e a Luana disse, eu sim. É claro, a expressão sim, que é uma expressão também forte, dá-nos clara a ideia de que ela conseguiria ou conseguiu ler o livro. E prestaram bem atenção nessas expressões? Muito bem. E vamos continuar com mais explicações. Essas palavras todas que foram sublinhadas, a cores, chamam-se advérbios. Meninos, desde o início, no vídeo vocês viram a falar do advérbio. Então, hoje vamos falar dos advérbios. E todas aquelas palavras que acabamos de sublinhar são denominados, são chamados de advérbios. Agora, o que são advérbios? Advérbios são palavras invariáveis que modificam o sentido do verbo, do adjetivo ou de um outro advérbio. Entenderam? O advérbio é uma palavra invariável, quer dizer que não flexionam com gênero, número e grau, em gênero, número e grau. E essas palavras, ou essa palavra, o advérbio, se eu tomar no singular, modificam o verbo, transformam o sentido do verbo, do adjetivo e de um outro advérbio. E ainda mais, pode até mudar o sentido ou modificar o sentido de uma frase. Pois é. Então, vamos ver mais coisas sobre advérbio. Aqui temos mais sobre advérbios que indica a circunstância em que ocorre a ação verbal, por isso que eu disse que modifica o verbo, não sofre flexão do número nem do gênero, também que eu já tinha dito por causa da invariabilidade do advérbio, que eu disse que é invariável, porque não varia em gênero, né, masculino, feminino, e também em número singular ou plural. De acordo com a circunstância que exprime nas frases, temos alguns tipos de advérbio. Advérbio de negação, que é o que nós vamos falar hoje, e advérbios de afirmação. Se repararem no vídeo, não é? Vocês ouviram vários tipos de advérbios. Mas hoje vamos dar destaque para os dois tipos de advérbios.
advérbio de negação e advérbios de afirmação. Vamos lá ver. O que são advérbios de negação? Negação, a própria palavra diz negar, não é? São palavras que completam ou reforçam sentido de negação. Essas palavras nos ajudam a ter mais a certeza que algo foi negado, que algo é negativo, ok? Então, são chamados de advérbios de negação. E vamos ver alguns exemplos desses advérbios de negação. Utilizamos muitas vezes e os meninos utilizaram na sala de aula. Não, nunca, jamais. São alguns exemplos dos advérbios de negação. Estão a entender, meninos? Muito bem. E vamos ver mais sobre os advérbios. Exemplos das frases. Eu nunca perturbei a aula. Aqui temos a expressão nunca, que reforça a negação. Nega o sentido totalmente desta palavra. Eu nunca perturbei a aula. Ele não gosta de barulho. Temos mais um advérbio que vimos no exemplo, não, que também, obviamente, nega ali o sentido. Cláudio jamais faria uma coisa dessas. A palavra jamais também é um advérbio de negação, de acordo com exemplos. Aqui nós temos um outro tipo de advérbio que estamos a estudar hoje, de afirmação. O que são advérbios de afirmação? A própria palavra diz afirmar, dizer que sim. São palavras que complementam ou reforçam o sentido da afirmação. Tal como os advérbios de negação reforçam o sentido de negar, de negação, de afirmação também reforça o sentido de afirmação. Ou seja, nos dá cada vez mais a certeza, não é, daquilo que se diz numa frase ou transmite a ideia, ok? De afirmação. Então vamos ver os exemplos de advérbios de afirmação. Sim, certamente, efetivamente, realmente. Quando nós utilizamos essas expressões, estamos a reforçar o sentido da afirmação, a dizer que sim, que é verdade, ok? Então vamos ver exemplos. Temos aqui a linha A. Sim, eu gosto de ler. É bom ler. A linha B. Eu certamente terei boas notas. Certamente, certeza, ok? Estou a reforçar o sentido da frase. E agora, a professora vai ver se de facto vocês entenderam o conceito dos advérbios, tanto de afirmação como de negação. E o mais importante, saber como utilizá-los. Tá bem? Muito bem. Então vamos lá a um exercício aqui no quadro para poderem aplicar. Vamos lá? Utilizem os advérbios que estão no retângulo para completar o sentido das frases. Temos aqui 3 frases. Ler é espaço, vocês vão escolher os advérbios que estão ali no retângulo ao lado e completar para que realmente dê sentido a esta frase. Ler é espaço, aquilo que a Ana mais gosta de fazer. A linha B, agora, espaço, ficou bonita a nossa escola. D, hoje não entreguei os exercícios à professora, mas, espaço, amanhã entregarei. Então, vocês têm ali 3 advérbios para serem utilizados nestas 3 frases. Vamos lá, meninos, completem as frases. E conseguiram? Acertaram? Muito bem! E então vamos corrigir a primeira frase. Qual é o advérbio que fica ali? Ler é
Muito bem, é realmente aquilo que a Ana mais gosta de fazer. A linha B. Agora. Muito bem, agora sim, ficou bonita a nossa escola. Ah, meninos espertos, hein? E vamos à terceira frase. Hoje não entreguei os exercícios à professora, mas certamente amanhã entregarei. Muito bem, escolheram corretamente os advérbios para cada frase. Muito bem, meninos. E vamos ao exercício seguinte. Sublinhem os advérbios de afirmação e de negação. A frase A. Vocês terão de sublinhar nas frases, está bem? Então vamos lá. Frase A. Os atletas realmente esforçaram-se muito. Vocês vão procurar o advérbio nesta frase e sublinhar. Frase B. Depois da Covid, certamente todos vão se abraçar. A mesma coisa, terão de procurar um advérbio nesta frase. A frase C. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ver os meus amigos. Também vais ter o mesmo procedimento. Sublinhar um advérbio. Pode ser de afirmação ou de negação. A frase D. Os meninos não sairão para o intervalo. E a frase é: jamais esqueçam das recomendações feitas. Também terão de sublinhar os advérbios, ou o advérbio, neste caso, na última frase. Agora sim, mãos à obra, meninos. E conseguiram? Acertaram? Identificaram os advérbios? Muito bem. Agora, vamos corrigir para certificar. Tá bem? Então, vamos lá. A frase A. Os atletas realmente esforçaram-se muito. O advérbio da frase é a palavra realmente. Muito bem, reforça a afirmação. Então, aqui temos o advérbio da afirmação. E na frase B? Conseguiram? Muito bem, a palavra certamente. Também é a expressão que reforça a afirmação. Então, é um advérbio de afirmação. C. Muito bem, a expressão nunca. Nunca já viram que nega qualquer afirmação. Então, é um advérbio de negação. Frase D. A expressão não. Toda a gente já sabe também que é um advérbio de negação, porque nega ali a ideia da frase, expressa na frase. E a frase é jamais, que é a expressão também que nega. Se nega, é um advérbio de negação. Bravo, meninos! Conseguiram! E continuem a estudar em casa. Usem o vosso manual do terceiro ano para fazerem exercícios. E falando de exercícios, vou-vos dar um trabalho para fazerem em casa. Então prestem atenção o que terão de fazer nos próximos dias. Vamos lá? Pratiquem em casa. Utilizando advérbios de negação e de afirmação, escreva 2 frases para cada um. Meninos, terão de pensar, organizar muito bem as vossas ideias e escrever 2 frases utilizando o advérbio de negação e 2 frases utilizando advérbios de afirmação. E não se esqueçam de ler. Leiam muito. Leiam o vosso manual do 4º ano que tem agora. Leiam o vosso manual do 3º ano que ainda tem em casa. E leiam também outros livros de contos, fábulas e outras coisas. Façam viagens maravilhosas
nos livros. Leiam muito, meninos, porque quem lê aprende e descobre coisas interessantes. Tá bem? E agora? Já terminamos a nossa aula? Não, a professora quer saber. Vocês se lembram daquilo que acabamos de estudar? Uma matéria nova. Então falamos de quê? Muito bem, falamos dos advérbios e destacamos 2 tipos de advérbios. Quais são? Advérbio de negação e advérbio de afirmação. Vocês podem ver aqui no quadro. Na aula de hoje, vimos advérbios de negação e advérbios de afirmação. Espero que realmente tenham aprendido e, por isso, resolvam mais exercícios para consolidar. E assim, meninos, foi mais uma aula de língua portuguesa aqui no Aprender e Estudar em Casa. Por isso, espero a vossa presença amanhã aqui para continuarmos a estudar. Fiquem bem!